Eu sou Estevão, e hoje você vai conhecer o lado da minha história que ninguém nunca te contou. Eu não sou um dos apóstolos mais conhecidos, mas o meu papel no início da igreja cristã foi crucial, e a minha morte, bem, foi a primeira vez que alguém pagou com a própria vida por seguir Jesus Cristo após sua ressurreição. Mas há muito mais por trás da minha vida e do que me levou até aquele momento de martírio. Vou te contar os segredos que ninguém nunca te contou. Esta é a minha história. Se você está curioso para descobrir o que está escondido por trás da minha vida, fique até o final deste vídeo para você conhecer as lições práticas da minha vida que você pode tirar grande proveito. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Agora, vamos mergulhar nessa história fascinante. A conversão e o chamado. Na minha infância, sempre fui fascinado pelos ensinamentos das Escrituras, crescendo em um lar judeu devoto. Minha família valorizava a fé e a lei, e desde muito cedo, eu mergulhei nos estudos das tradições judaicas. Contudo, algo dentro de mim ansiava por mais. Eu li as palavras dos profetas e vi as promessas de um Messias, o Salvador prometido, que traria a redenção. Esse sentimento de vazio, como se algo estivesse para acontecer, começou a crescer dentro de mim conforme os anos passavam. Foi nesse momento de busca e inquietação que eu ouvi, pela primeira vez, os seguidores de Jesus de Nazaré pregarem sobre sua morte e ressurreição. Lembro-me claramente daquele dia. Suas palavras penetraram profundamente no meu coração. Não era apenas mais uma mensagem entre tantas. Era a verdade que eu buscava por tanto tempo. Jesus, o Messias, tinha vindo ao mundo, cumprindo as promessas das Escrituras, e havia ressuscitado dos mortos. Decidi então entregar minha vida a Ele. O momento da minha conversão foi tão poderoso que eu senti o Espírito Santo preencher minha alma de uma maneira que jamais havia experimentado antes. Foi como se uma nova luz iluminasse tudo ao meu redor. De repente, toda a lei, os profetas, os salmos, tudo fazia sentido à luz de Cristo. Eu sabia que meu chamado ia além de apenas seguir Jesus em silêncio. Meu coração ardia com o desejo de compartilhar essa verdade com todos ao meu redor. Essa paixão por Jesus me levou a ser um dos primeiros a ser escolhido para servir como diácono na igreja primitiva. Minha missão inicial era cuidar dos necessitados, distribuir alimentos entre os pobres e garantir que ninguém da nossa comunidade passasse por privações. Mas eu sentia que Deus queria mais de mim. O Espírito Santo me impulsionava a falar a verdade, a confrontar aqueles que resistiam à mensagem de Cristo. E assim, meu ministério começou. Eu pregava com ousadia nas ruas de Jerusalém, proclamando que Jesus era o Messias, que ele havia ressuscitado e que todos precisavam se arrepender e crer nele. Minha mensagem ressoava com muitos, mas também despertava a ira de outros, especialmente dos líderes religiosos que não podiam aceitar que Jesus fosse o cumprimento das promessas de Deus. A coragem de confrontar o Sinédrio. Quando decidi seguir a Jesus Cristo, eu sabia que estava trilhando um caminho perigoso. Desde o momento em que fui cheio do Espírito Santo e aceitei meu chamado para servir, eu compreendi que a verdade muitas vezes provoca a ira dos poderosos. Mesmo assim, o meu coração não podia se calar. Fui movido por uma coragem que não vinha de mim, mas do próprio Deus. Eu sabia que estava sendo preparado para algo grande, um confronto que mudaria o curso da minha vida e a maneira como a mensagem de Cristo seria vista pelo mundo. Minha mensagem, no entanto, não foi bem recebida por todos. O Sinédrio, o mais alto conselho religioso de Jerusalém, não suportava ver a fé em Jesus se espalhar. Eles viam o movimento cristão como uma ameaça à ordem religiosa estabelecida, um desafio à sua autoridade. As acusações começaram a se acumular contra mim. Disseram que eu blasfemava contra Moisés e contra Deus, e que pregava contra o templo e a lei. Mas eu sabia que estava apenas cumprindo a missão que o Senhor havia colocado no meu coração. E então, chegou o dia em que fui levado diante do Sinédrio. Ali estavam os líderes religiosos, os homens que detinham o poder sobre a vida e a morte dos judeus. Homens cuja palavra era lei, cujo julgamento ninguém ousava questionar. Mas naquele dia, eu não me curvei. Enquanto eles me olhavam com desprezo e fúria, eu olhei para eles com compaixão, pois sabia que estavam cegos pela sua própria religiosidade. Eles conheciam a lei, mas haviam perdido o espírito dela. Eu sabia que o risco era alto, que minha vida estava por um fio,
mas as palavras que saíam da minha boca não eram minhas, eram de Deus. Quando eles me perguntaram se as acusações eram verdadeiras, eu não me defendi, mas comecei a contar a história de nosso povo, desde Abraão até Moisés, mostrando como ao longo da história, nossos antepassados sempre resistiram aos profetas e rejeitaram a vontade de Deus. E agora, faziam o mesmo com Jesus, o justo, aquele que haviam traído e assassinado. Enquanto eu falava, algo extraordinário aconteceu. Não era apenas minha voz que eles ouviam, era como se o próprio Espírito de Deus estivesse ali, confrontando-os. Eu podia ver a raiva crescendo em seus olhos, mas o medo não me dominava. Pelo contrário, uma paz sobrenatural me enchia por completo. Então, olhei para o céu e vi algo que nunca esquecerei: o Filho do Homem, Jesus, à direita de Deus. Eu o vi em sua glória, e ali, diante dos homens que decidiram meu destino, eu declarei com toda coragem: vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa foi a gota d'água. Eles não podiam suportar mais. Taparam os ouvidos, gritando, e se lançaram sobre mim. Eu sabia que meu destino estava selado, mas nunca, nem por um segundo, duvidei que estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Essa foi a coragem que Deus me deu para confrontar o Sinédrio, não com a força das minhas mãos, mas com a força da verdade e da fé. Meu confronto com eles foi muito mais que uma batalha de palavras. Foi um testemunho de que a verdade de Cristo não pode ser silenciada, nem pelo mais alto dos tribunais, nem pelo mais poderoso dos homens. O céu se abriu. Eu nunca esquecerei o momento em que o céu se abriu diante dos meus olhos. Quando fui arrastado para fora da cidade, condenado à morte por apedrejamento, em meio à multidão furiosa que gritava e arremessava pedras contra mim, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto eles me cercavam com ódio, eu fui preenchido por uma paz inexplicável. Naquele instante, Deus me mostrou algo que poucos tiveram o privilégio de ver. O próprio céu se abriu, e eu vi o Filho do Homem, Jesus Cristo, em pé à direita de Deus. Eu sabia que estava prestes a morrer, mas diante daquela visão, o medo desapareceu. A dor das pedras que rasgavam minha pele se tornava insignificante diante da glória de Deus que se revelava a mim. A ira dos homens ao meu redor não poderia mais me tocar, pois meus olhos estavam fixos no trono celestial. Foi uma visão que não se pode descrever plenamente com palavras humanas. Eu vi Jesus em toda a sua glória, não como o homem crucificado que eles mataram, mas como o Rei vitorioso, aguardando-me ao seu lado. Quando declarei em alta voz o que vi, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Foi como se meu testemunho fosse a última gota de verdade que eles poderiam suportar. Eles gritavam, tapavam os ouvidos e, com fúria, me arrastaram para fora da cidade. Mas para mim, nada mais importava. Eu sabia que a morte não seria o fim, mas o começo da minha entrada na glória eterna. A visão de Cristo à direita de Deus não foi apenas uma revelação para mim. Foi a confirmação de tudo o que eu havia pregado. Jesus estava vivo. Ele havia ressuscitado, e agora reinava ao lado do Pai. E eu, em poucos momentos, estaria com ele. As pedras continuaram a chover sobre mim, mas meu espírito já estava entregue ao Senhor. Assim como Cristo fez na cruz, eu orei por aqueles que me matavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. E assim, com meu último suspiro, meu espírito foi levado à presença de Deus, o céu ainda aberto diante de mim. Este foi o momento em que o céu se abriu para mim. O momento em que, mesmo diante da morte, a vida eterna se revelou em toda a sua glória. A multidão enfurecida me apedrejou. O primeiro impacto foi brutal, mas eu não estava sozinho. Em meio ao caos, eu continuei orando. Com as pedras caindo sobre mim, fiz a minha última oração. Senhor, não os culpe por este pecado. Assim como Jesus, perdoei meus algozes. E foi com essas palavras de perdão nos meus lábios que entreguei o meu espírito. A minha morte foi apenas o começo de algo muito maior. A notícia do meu martírio espalhou-se rapidamente, e muitos, inspirados pela minha fé e coragem, começaram a seguir Jesus com ainda mais fervor. A minha morte abriu o caminho para que a igreja crescesse, mesmo em meio à perseguição. O legado que ninguém esperava. O que muitos não sabem é que a minha morte teve um impacto profundo em um jovem que estava ali, segurando as capas daqueles que me apedrejaram. O nome dele era Saulo de Tarso. Ele era um dos mais ferrenhos perseguidores dos cristãos naquela época.
Mas algo mudou nele naquele dia. O Espírito Santo começou a agir na vida de Saulo, e não muito tempo depois, ele teve um encontro transformador com Jesus, tornando-se Paulo, o maior missionário da história da igreja. O meu legado não está na minha morte, mas no que ela gerou. A mensagem de Jesus se espalhou ainda mais. Cada gota de sangue derramado naquele dia foi uma semente para a expansão do reino de Deus. E hoje, milhares de anos depois, a minha história continua a inspirar aqueles que, como eu, estão dispostos a dar tudo por Jesus. A história de Estevão nos ensina lições valiosas que podemos aplicar em nossa vida cotidiana. Aqui estão os pontos principais e como praticá-los. Estevão demonstrou uma coragem incomparável ao confrontar as autoridades religiosas de sua época, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Ele permaneceu firme em sua fé e convicções, sem ceder à pressão ou ao medo. Na vida cotidiana, podemos aprender a praticar essa coragem ao defender aquilo em que acreditamos, seja em nossa fé, seja em nossas convicções morais. Isso significa ser honesto, falar com integridade, e não ter medo de se posicionar por aquilo que é certo, mesmo que isso traga desafios. Sempre que enfrentar uma situação em que sente que deve se calar para evitar conflitos, pergunte a si mesmo: o que é o certo a ser feito? Pratique a honestidade e a firmeza, e lembre-se de que, assim como Estevão, seu testemunho pode impactar vidas. 2. O poder do perdão. Mesmo enquanto estava sendo apedrejado, Estevão orou para que Deus perdoasse seus assassinos. Isso mostra um nível de compaixão e perdão que é raro, mas extremamente poderoso. No nosso dia a dia, a prática do perdão é essencial para a paz interior e para relacionamentos saudáveis. Não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos escolher como reagir. O perdão não é sobre justificar o mal, mas sobre libertar o próprio coração do peso da amargura. Se há alguém que você precisa perdoar, comece a orar por essa pessoa e peça a Deus para ajudá-lo a liberar qualquer ressentimento. O ato de perdoar traz cura e paz, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. 3. Visão do futuro eterno. Estevão olhou para o céu e viu Jesus à direita de Deus antes de morrer, o que lhe deu uma visão clara de seu destino eterno. Essa perspectiva lhe deu a força necessária para enfrentar a morte com serenidade. Diariamente, podemos lembrar que nossa vida aqui é temporária, e que existe algo muito maior esperando por nós. Essa perspectiva muda a maneira como lidamos com desafios, sabendo que há uma esperança futura que ultrapassa o sofrimento momentâneo. Sempre que enfrentar momentos difíceis, reserve um tempo para refletir sobre sua fé e as promessas de Deus para o futuro. Lembre-se de que as dificuldades presentes são passageiras e que existe uma paz eterna prometida para aqueles que permanecem fiéis. Aplicar as lições da história de Estevão em sua vida diária significa viver com coragem, perdoar com compaixão e manter os olhos fixos no que realmente importa: o reino de Deus e a vida eterna. Ao fazer isso, você não apenas viverá de forma mais plena, mas também inspirará outros ao seu redor, assim como Estevão fez. Agora você conhece a minha verdadeira história. E se você se sentiu tocado por essas palavras, convido você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Que a minha fé seja um exemplo de coragem para você também.